E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Jane Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Voltando para a série de vídeos dos estados intersexuais, a gente tá indo pro terceiro vídeo, ok? Mas antes de começar, não esqueça de deixar seu like aqui, tá? Se inscreva no canal. E se você gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo, tá? Para que essa informação chegue mais e mais pessoas. E vamos aumentar essa comunidade em prol da diversidade e do conhecimento científico, ok? Ok. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome da regressão testicular. E para falar disso, uma série de anotações para não perder o foco e tentar fazer um vídeo rápido, tá bom? Porque é um tema bem complexo também, como todos os estados intersexuais, ok? Para quem não sabe, quando a gente fala de síndrome da regressão testicular, a gente envolve a questão dos testículos não descidos, ok? Mas não se enquadra na criptorquidia. Que nome difícil, tá? Mas a criptorquidia é outro assunto, é outro estado intersexo, ok? A síndrome da regressão testicular, ela envolve a questão do testículo não descido, porém tem a ausência ou praticamente a regressão quase que total desse testículo, ok? Quando a gente vai falar dessa questão, o testículo não palpável no recém-nascido, 46XY, até que é muito comum. Envolve 3% dos nascimentos de bebês, ok? E até 1 ano de idade, a gente encontra em 0,8% dos nascidos vivos, tá? E daí da porcentagem desses 0,8, 20% você não vai encontrar, tá? Não vai encontrar esse testículo nesse recém-nascido, tá? E assim, desse 0,8, se você chegar a encontrar, eles vão estar ou ectópicos, ou seja, fora da cavidade, que é a bolsa escrotal, né? Ou no canal inguinal, ou na pelve mesmo, que seria a posição onde que estariam os ovários, tá? Se fosse um feto XX. Ou mesmo vai estar no cordão espermático. Lembra dos ductos diferentes? Quando a gente vai falar de diferenciação sexual, tal, na embriogênese e tudo mais, que tem um processo de diferenciação, ductos de Wolfer, de Muller e tudo mais, então vai estar por ali, tá? Com resquícios de parênquima de testículos, tá? Com tecido bem rudimentar, ok? É isso, tá? E muitas vezes ele pode estar pela própria questão da síndrome na regressão, ou para que a gente chama de estrangulamento vascular ou testículo evanescente, que é quando tem uma regressão, não pela questão da síndrome, mas pelo estrangulamento dos vasos sanguíneos que regam esse testículo na fase intrauteriana. Então isso faz com que o testículo regrida, né? Não tem nutrição e ele atrofia, ok? Embora a ausência desse testículo ou a diminuição, a atrofia dele seja muito comum unilateralmente, como eu já falei, né, chegando até 3%, 0,8% até um ano de idade e tudo mais, a porcentagem de ausência bilateralmente, ela é 20% desse 0,8%, como eu disse, tá? Ainda mais em indivíduos XY. Por que eu falo indivíduos XY? Porque há presença de testículo em indivíduos XX, tá? Isso, gente, quem tá aqui naquela casinha de mundo de imaginação, achando que indivíduo XX não apresenta o testículo, sai desse mundo de imaginação que acontece sim, tá? Quando a gente fala de estados intersexo, tudo é possível, ok? Só que aí a gente tem que fazer o quê? Um diagnóstico diferencial, tá? Porque geralmente quem tem síndrome de regressão testicular não tem a presença dos ductos de Muller, tá? Ou apenas resquícios, então não vai ter a presença de útero. Então tem que ter essa diferenciação para não confundir com outros estados intersexuais. E daí a gente vai diferenciar em 2 grandes grupos, tá? A gente tem um grupo que a gente chama de aagonodismo, tá? E anorquia. Como que a gente faz essa diferenciação? Geralmente os indivíduos que são eu tô lendo aqui, gente, para não falar erradinho para vocês, ok? Agonadismo são indivíduos que apresentam um genital tipicamente feminina, tá?
com cariótipo XY. E a anorquia tem genital ambígua atípica, tá? A gente pode usar os dois termos aí. Ou a genital masculina mesmo, ok? Só que daí você não vai encontrar o testículo, ele não vai estar palpável, tá atrofiado, tá? Tudo mais. O que faz essa diferenciação ser diferente? Diferenciação diferente, né, gente? O que acontece é o momento que ocorre essa regressão testicular, tá? Quando nós falamos em indivíduos que têm agonadismo, lembram do processo de embriogênese, diferenciação sexual, tá? A típica que acontece até a sexta semana, a gente tem indivíduos que, independente do cromossomo XXY, tem glândulas gonodais bipotenciais que podem gerar testículos ou ovários, tem presença de dutos de Müller e de Wolff que podem formar próstata e todo o sistema reprodutor masculino e Müller que pode formar todo o sistema reprodutor feminino. Nós temos esses dois achados, e daí com o estímulo ou de regressão ou de estímulo do Wolff ou do Müller, eles se formam ou se regridem, tá? E daí você tem o estímulo hormonal de testosterona ou de estrogênio que faz a diferenciação do genital externo. Então até sexta semana é tudo igual, na sexta semana há a diferenciação sexual, tá? Que é toda uma cascata hormonal que eu já expliquei em vários vídeos aqui que vocês podem estar conferindo, tá? Eu vou deixar os links no final do vídeo, tá? Que eu já falei aqui sobre desenvolvimento fenotípico, gonodal, sexo genético e tudo mais. O que acontece é que quando a gente fala de agonadismo, logo que se forma, faz a diferenciação, que seria o sexo masculino, o que acontece a sexta semana, de uma semana depois até 3 semanas depois, que é da 7ª à 9ª semana, esse testículo regride, tá? Tem essa regressão testicular. Então não acontece a diferenciação sexual como um todo. Então a genital continua feminina, só que daí o indivíduo é XY, né? E daí continua com a genital feminina, ou o máximo acontece de ter uma clitomegalia, no máximo, que é um clitóris maior, e não acontece a diferenciação sexual interna, ou seja, não se regride totalmente os ductos de Müller e de Wolff. Então você tem resquícios, não chega a ter útero, não chega a ter próstata, então mas fica ali uns resquícios que podem ser tirados cirurgicamente. Lembrando que a perspectiva do canal é falar sobre a questão biológica e falar dessas existências, mas também é para falar da questão dos direitos sexuais e humanos, ou seja, que a cirurgia seja feita com consciência da pessoa, que ela tenha autonomia de decidir sobre isso, né, gente? Né? Não sei, nasceu, já vai operando, isso não é questão, tá? A gente tá aqui para advogar sobre isso também, ok? Então nasce com esses resquícios que podem ser tirados ou não. Tomara que a pessoa tenha a oportunidade de decidir sobre isso, tá? E essas pessoas vão acabar aparecendo nos consultórios médicos, porque chega na adolescência, não menstrua, tem a amenorreia primária, que a gente diz, né? Quer entender esse processo? Chegou na adolescência, não tem desenvolvimento de caracteres secundários, né, femininos, mas tem vulva, vagina e tudo mais. Então o médico constata isso. De primeiro momento ele vai achar que é uma disgenesia gonodal, ou outra questão de sensibilidade androgênica, outro estado intersexo, daí ele faz diagnóstico diferencial, por quê? Porque vê que não é hormonal, porque a pessoa ela não tem sensibilidade à testosterona, ela reage bem. Vai ver que não é a disgenesia gonodal, porque não tem presença de útero, geralmente quando tem presença de útero em cromossomo XY é uma disgenesia gonodal pura, né? E daí você faz esse diagnóstico diferencial. E daí o tratamento, você vai tratar pro psicológico. Se caso esse psicológico for masculino, você não vai dar estrogênio pra essa pessoa, né, gente? Você vai dar testosterona. Agora, se ela se identifica como mulher, como na maior parte dos casos no agonodismo, os indivíduos se identificam como mulher, você vai tratar pra mulher, tá? Você não vai ver só o sexo genético, você vai ver toda uma questão biopsicossocial desse indivíduo, ok? Então você faz esse diagnóstico diferencial. Quando você vai pensar na anorquia, como eu disse pra vocês, a anorquia acontece em outro período. A anorquia tem a presença da genital atípica ou a genital masculina. Então, o que vai acontecer? A diferenciação sexual já ocorreu, porque a regressão testicular não vai acontecer no primeiro momento, ela vai acontecer no segundo momento. Geralmente na 12ª semana. Então, já teve diferenciação sexual da genital externa, então você vai ter um pênis formado, tá? A genital interna também, o ducto de Müller vai ser
ter sido todo absorvido. O de Wolff vai ter sido formado, só que daí, por questões que eu já vou entrar no assunto, o testículo vai ser regredido, né? Daí a pessoa vai parar ali, naquele momento. E vai nascer e vai ter várias questões associadas a isso, ok? Muitas vezes, essas pessoas vão ser reconhecidas na adolescência, quando tem a genital totalmente masculina, ou na infância. Na infância, geralmente, é ligado à genital atípica, que daí, muitas vezes, entra naquela discussão da cirurgia precoce, porque tem a descida do testículo, a transformação, quando acha esse testículo, quando tem, porque lembra que o comum é um testículo tá regredido, o outro não, quando nesse caso. Bilateralmente, ele é mais raro, ok? Mas acontece. Ou de construção da genital externa como masculina, quando é genital atípica. Só que a gente não sabe o sexo psíquico desse indivíduo, tá? É difícil você saber. Ainda mais quando tem todo esse processo hormonal diferente, tá? Então a gente não sabe muito bem. Lembrando que o sexo psíquico se forma na 12ª semana também, tá, gente? Então a gente não sabe, ok? Só para deixar claro também que a maior parte das pessoas com regressão testicular que tem anorquia vão ter sexo psíquico masculino, que tem genital externa masculina. As que tem genital ambígua é muito diferenciado, tá? Podem ter sexo psíquico masculino ou feminino. Por isso que a questão é da cirurgia deixar a pessoa se desenvolver até o momento que ela possa expressar isso, né? Pode ser na adolescência, acho que é o melhor momento, né? Porque daí você tá ali no momento que a pessoa pode se expressar e no momento que todo mundo transa. Vamos falar que adolescente não transa, que adolescente transa. Vamos ser hipócritas, né, gente? E lembrando aqui desses casos que a pessoa tem genital externa masculina e não tem um achado do testículo, ou tem um achado do testículo remanescente, seja esse testículo muito pequenininho, bem atrofiado, alguma coisa desse jeito, ela tá associada 50% das vezes com um micropênis. Ou as outras vezes não. Tem um pênis para aquela idade normal, tá? Da idade pré-pubere, óbvio, tá? Porque você não tem testosterona suficiente, vai ter que tomar testosterona, tá? Se a identificação psíquica masculina, vai ter que tomar, ok? 10% de todos esses casos, a gente consegue achar célula germinativa, ou seja, 10% dos casos a gente consegue ter fertilidade aí. Muitas vezes vai precisar de algum estímulo, alguma inseminação, mas vão ser férteis, tá? E 5% vai estar totalmente, né, com presença de cálcio, com presença de calcificações, fibrose, muito parecida com síndrome de Klinefelter, nesse caso, do testículo, e a hemosiderina, que é a presença de ferro nesse testículo quando achado, ok? Uma coisa que é interessante, né, que eu falei pra vocês, a regressão, tudo mais, como que é essa etiologia, né, que é essa formação, o que acontece? A maior parte das vezes, ela é idiopática, ou seja, você não tem uma causa devida para que formou isso, que aconteceu, o que se passou, ela acontece. Ela simplesmente acontece, esse testículo ele não consegue ter o passo seguinte da formação, se manter dentro desse indivíduo. Então, seja no caso do agonodismo ou da anorquia, né, nesses dois momentos diferentes, tá? Só que a gente tem casos vasculares, que alguns casos são vasculares, daí você consegue identificar o porquê. Tem casos genéticos, que são minoria, e tem um gene específico que eu vou falar pra vocês agora antes de finalizar, tá? Que daí você consegue encontrar tanto nas famílias, geralmente tios tendo, daí irmãos, e inclusive foi registrado num grupo de estudo que vai estar aqui na descrição, de 26 casos, né, acompanhados, e um deles tinha gêmeos. Os gêmeos tinham estágios diferentes, né, de uma anorquia e do agonadismo, tá? E daí um bebê tinha um e outro bebê tinha outro. Daí acharam um gene específico sobre a questão, que no caso era um gene NRSA1, que é aquele mesmo gene que eu já falei pra vocês, tá? Que tá associado a outros estados intersexos que tem aqui no canal, tá? Só que assim, ele não é específico
dessa questão. Ele aparece em vários outros estados intersexuais. Que daí, nesse caso, quando é bilateral, né, quando é regressão testicular bilateral, ele tá ligado, mas somente nesse caso. Nos outros casos, a causa acaba sendo idiopática ou vascular, ok? É isso. E a conduta terapêutica que se espera e que se discute tanto assim, gente, é que seja autônoma, né? Que a gente se espera, apesar que alguns protocolos ainda no Brasil, e o que eu uso aqui para falar para vocês no vídeo é o brasileiro, que a gente tem algumas discussões sobre isso, é que não se diz muito para a pessoa o que ela tá tendo. Isso é muito errado, ok? A gente precisa prezar pelos direitos sexuais, direitos humanos da pessoa, e ela saber o que tá se passando com ela, né? E tudo tem que se pensar como a pessoa tá se sentindo, sexo psíquico desse indivíduo, né, gente? Que é fundamental, a pessoa precisa saber o que tá acontecendo com ela, né? Vai receber um tratamento hormonal, mas por que eu tô recebendo esse tratamento hormonal? Né? O que se passa com o meu corpo? O que se passa com o meu interior? Né? Vai receber uma cirurgia genital? O que vai tirar de mim? Por que tá se tirando de mim? Né? A pessoa tem o direito de saber sobre isso, ok? E tudo se passar de acordo com esse equilíbrio, né? Físico, psíquico, né? E hormonal, por quê? Para você não gerar uma situação que pode gerar até um suicídio nesse indivíduo. A gente pensa na pessoa transexual como um todo, e tem essa preocupação enorme, por que indivíduos intersexo a gente não pode pensar do mesmo jeito? Pensar na autonomia desse indivíduo, né? Pensar no direito humano desse indivíduo e principalmente, né, na independência dele enquanto no seu diagnóstico, na participação ativa desse, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A intenção dele é sempre passar um pouco mais de conhecimento. Às vezes eu dou uma gaguejadinha, mas isso é bom pra deixar o vídeo descontraído, não ficar aquela coisa chata, né, cansativa e tudo mais. O vídeo eu tentei fazer o mais rápido possível, mas é um assunto muito denso. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, porque às vezes uma pessoa que tem essa questão e não sabe lidar com isso, não sabe o que está se passando contigo, ela pode estar tendo acesso a esse conhecimento, ok, gente? Beijo, até mais, até o próximo vídeo sobre estados intersexuais.